Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Com auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, o nosso grupo, em nome de toda a Cavilha, agradece por nos receber em seus lares. Nossa equipe está composta pelos irmãos Ney, com a prece inicial, Elisete, com a leitura do livro, do capítulo de hoje, do livro Caminho, Verdade e Vida, e por nosso irmão Ney, nossa irmã Rita e por mim, Cris, com as reflexões do mesmo. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente, onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e frutificação das águas, lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Solicitamos ao nosso irmão Ney para conduzir a prece inicial. Amigo Jesus, no seu Evangelho temos uma lição significativa que nos faz sintonizar com a espiritualidade amiga. Nesse momento de prece, e de nossas atividades dessa noite, Senhor, ampara-nos. O aprimoramento que advém dos estudos nos torna fortes, únicos e nos prepara para aceitarmos com um melhor entendimento os efeitos que passamos de nossas ações. Agradecemos para esse local, essa sala virtual. Agradecemos mais uma vez por estarmos vivos e dispostos a aprender. Nos permita sempre buscarmos o estudo, porque certamente é através do conhecimento que nos reformamos. Que assim seja. Amém. Vamos à leitura do capítulo 140 do livro Caminho, Verdade e Vida, dado por Emmanuel, para os montes. Então, o que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Jesus, Mateus, capítulo 24, versículo 16. Referindo-se aos instantes dolorosos que assinalariam a renovação planetária, aconselhou o Mestre aos que estivessem na Judéia procurar os montes. A advertência é profunda, porque, pelo termo Judéia, devemos tomar a região espiritual, de quantos, pelas aspirações íntimas, se aproximem do Mestre para a suprema iluminação. E a atualidade da Terra é dos mais fortes quadros nesse gênero. Em todos os recantos estabelecem-se lutas e ruínas. Venenos mortíferos são inoculados pela política inconsciente nas massas populares. A Baixada está repleta de nevoeiros tremendos. Os lugares santos permanecem cheios de trevas abomináveis. Alguns homens caminham ao sinistro clarão de incêndios. Aduba-se o chão com sangue e lágrimas, para a semeadura do porvir. É chegado o instante de se retirarem os que permanecem na Judéia, para os montes das ideias superiores. É indispensável manter-se o discípulo do bem nas alturas espirituais, sem abandonar a cooperação elevada que o Senhor exemplificou na terra, que aí consolide a sua posição de colaborador fiel, invencível na paz e na esperança, convicto de que, após a passagem dos homens da perturbação, portadores de destroços e lágrimas, são os filhos do trabalho que semeiam a alegria
de novo e reconstrói o edifício da vida. Estamos aqui para trabalhar em benefício do bem e da caridade. Como todos nós sabemos, estamos passando por momentos muito difíceis com a pandemia, muitas tristezas, perdas de pessoas queridas, guerras e destruição. Isso tudo porque o planeta está em regeneração e transformação. Não tem nada a ver com castigo divino, é apenas o que a gente precisa para nosso crescimento, a nossa regeneração. É onde nós devemos refletir para onde queremos ir. A gente precisa aceitar o chamado de Jesus para levar os seus ensinamentos, praticar o amor, o perdão, a empatia. Devemos analisar nossa caminhada. O que estamos fazendo para o nosso crescimento e o melhoramento? É o momento de nós nos unirmos. Somos todos irmãos em Cristo e não existe diferença perante nosso Pai Maior. Somos todos iguais. E perante a doença e perante as dificuldades, somos frágeis da mesma forma. Precisamos caminhar em direção à nossa mudança, nos fortalecer no amor e no amor ao próximo, no amor verdadeiro. Esse sim é a direção correta, é o caminho da regeneração e como uma grande família devemos trabalhar para o bem de todos. Prosseguindo com a reflexão, com respeito à menção ao capítulo 140 do Caminho, Verdade e Vida, evidencia Emmanuel que o termo Judéia se deve emprestar a uma conotação de estágio do ser humano, quando se propõe a empreender sua evolução. Embora, no sentido meramente material, identifica a região das colinas dos Planaltos, ao sul da Palestina. Os montes da Judéia, hoje, na atualidade, constituem a principal região da Cisjordânia, ocupada por Israel desde 67. Quanto aos montes, que para nós se refere a um acidente geográfico, para o autor da obra mencionada, recebe o sentido de ideias superiores. No início da era cristã, da passagem do Mestre pelo planeta, reencarnado para os dias de hoje, muito evoluiu a humanidade. Entretanto, a mensagem do Mestre é ainda atual. São chegados os tempos em definitivo. Nossa humanidade passa pelos instantes da regeneração. É o momento da brandura e mansidão. O planeta está sendo palco das últimas reencarnações daqueles que insistem em resistir ao chamado do Senhor. Há também os que não são mais dados às atrocidades, ao mal. Contudo, não compreende ainda o estágio dos mais inferiores. E ao se trocarem com ele, ou seja, se guerrearem, se debaterem, muitas vezes, pelas vias de fato, desce ao nível deles, sofre mais ainda. Por quê? Porque tem conhecimento e se iguala aos inferiores. A injustiça e a incompreensão ainda impera. A morte, as feridas, necessariamente não estão sendo feitas apenas no corpo, mas atinge a todos profundamente na alma. Então, chegada a hora do perdão incondicional, como nunca foi feito, nunca se fez como Jesus pediu. Ao se referir aos brandos e aos passivos, segundo Allan Kardec, o Cristo quis dizer que até agora os bens da terra são que mais nós damos valores. Então, nós temos que trabalhar isso, nós temos que nos melhorar, certo? Para que haja transformação, certo? Para que sejamos brandos e pacíficos. E ainda nos falta muitas vezes o necessário, ao passo
porque os outros têm isso como supérfluo, tudo, certo? Promete que a justiça lhe será feita assim na terra como no céu, porque são chamados filhos de Deus. Então, analisemos quando a humanidade se submeter realmente à lei do amor e da caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco, o pacífico já não serão explorados nem esmagados pelo forte, pelo violento. Tal a condição da terra, quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado o mundo ditoso por efeito do afastamento dos maus. Então, que possamos herdar a terra e sermos chamados realmente filhos de Deus, como Jesus, o Cristo, foi e melhorando-nos com suas ideias, palavra e o seu amor. Complementando as reflexões de Elisete e de Ney, o que eu tenho a falar em relação à questão do sentido figurado dos montes, para que nós possamos elevar a nossa consciência a planos superiores, porque nós vivemos num mar de consciência, desde as mais baixas até as mais elevadas. Nós temos que ter muito cuidado, porque nós somos a todo momento invadidos por determinadas sensações, sentimentos e pensamentos que muitas vezes não nascem na gente. Nós simplesmente captamos do meio, daquele mar de consciência. Eu tenho o hábito assim, de pedir a Deus que Ele me mostre todas as vezes em que eu estiver alimentando um sentimento negativo ou um pensamento negativo. Porque a gente, às vezes, capta uma mensagem dessa e, sem perceber, a gente começa a alimentar aquele ódio, aquela raiva, aquele medo, aquela angústia, que muitas vezes nem nos pertence. Ou então até nos pertence e é agravado por outras mentes que estão no mesmo nível vibratório. Então, a nossa oração, nós espíritas que conhecemos, é essa: Senhor, nos mostre todas as vezes em que o meu sentimento e o meu pensamento estiver colaborando com a negatividade. Porque aí a gente sabe que o mal nasce primeiro dentro da gente, no sentimento, no pensamento. A materialização dele é depois. Então, se nós começarmos a ter essa atitude de vigilância, não permitir que sejamos assim invadidos por esse tipo de pensamento, porque eles vêm. Quantas vezes a gente está lavando prato, está arrumando a casa, a gente já está bem, daqui a pouco vem aquela, meu Deus, de onde veio esse pensamento? Ele não é meu, eu não vou alimentar. Então, eu tenho esse hábito. Uma outra coisa boa também que eu acho que ajuda a gente a melhorar a vibração dos nossos pensamentos e sentimentos é a gente ouvir músicas boas, é a gente ler livros bons, é a gente assistir programas bons. Ou seja, não alimentar de hipótese alguma com música ruim, com filmes agressivos, com livros também que estimulem essa agressividade. Eu acho que nós espíritas temos muita responsabilidade com o que sentimos e com o que pensamos, porque aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa, a gente joga para o universo. E outras almas, outros espíritos encarnados ou não, também vão receber essas vibrações. Então, que nós sejamos conscientes e não alimentemos nunca esses pensamentos negativos e esses sentimentos de medo, de ódio, de raiva, porque nós somos humanos e isso vem, e a gente às vezes, quando está fé, está tão embolado que não sabe nem se aquilo é nosso ou não. Os pensamentos, eu olho assim, é como se eles fossem, os pensamentos e os sentimentos são pássaros. Eu deixo criar ninho na minha cabeça se quiser. Então isso é importante, que a gente não deixe esses pássaros negativos, esses sentimentos negativos criarem ninho na nossa consciência, na nossa cabeça. É isso que eu tenho para dizer para vocês. O mal no dia de hoje parece que está mais visível aos nossos olhos. E os espíritos, no livro dos espíritos, em resposta à questão 634, diz: os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deixa Deus ao homem a escolha do caminho, tanto pior para ele se torna mal, sua peregrinação será mais longa. Se não houvesse montanhas, o homem não poderia compreender que se pode subir e descer, e se não houvesse rocheadas,
ele não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito adquira experiência e para isso é preciso que ele conheça o bem e o mal. Por isso a união do espírito e do corpo, como nossos irmãos bem colocaram, estamos passando nesse momento de transição planetária. Então que tudo venha à tona, então não só diante das atrocidades que ocorrem, mas também as doenças, as misérias, enfim, todas as vicissitudes, nem tudo, lógico, como a doutrina nos ensina, que nem toda experiência é o mal, né? Algumas experiências é para o nosso aprendizado. Então, somos convidados a seguir o Mestre, como a Rita bem colocou, o amor, a lei maior, sair dessa retrocidade desses pensamentos negativos, dessa influência do mal. Jesus nos convida à iluminação e caridade moral. Na nossa atualidade, fugir para um monte seria encontrar o lugar sagrado no qual possamos estar firmes e seguros, para poder nos resguardar, mantendo firmes na fé. O Mestre nos oferece esse porto seguro ante os tormentos da vida. Paulo, em 2ª Carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 8, diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. E Jesus, em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, diz: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, diante de todas as tribulações, diante de todo o mal da vida, precisamos ter a fé e a esperança de um novo porvir. Todos são chamados, mas somente os colaboradores do Cristo terão a certeza de que o mérito do bem está na dificuldade, quando superada através da resignação, na prática da caridade, prol da humanidade de si mesmo, para que possamos viver num mundo com mais harmonia e paz. Com os entendimentos tão bem explanados por nossos irmãos, vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado, refletindo intimamente por alguns instantes. Elevemos os nossos pensamentos a Deus e com o auxílio dos espíritos de luz da colônia espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco neste momento de amor, bem como uma emissão de boas energias aos nossos familiares e irmãos encarnados e aqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente os integrantes das correntes médicas do espaço, que coloquem em nossas águas os fluidos astrais, vitais e espirituais, a que cada um necessita para curar todas as enfermidades, físicas, emocionais e espirituais, proporcionando saúde, vitalidade, equilíbrio e forças nos trabalhos do bem. Sendo assim, agradecemos mais uma vez essa oportunidade de aprendizado, agradecemos nossos mentores, agradecemos ao nosso Mestre Jesus, que a luz desse Evangelho possa iluminar a todos os corações, todos aqueles que rogam por Jesus, e que Jesus conforte seus corações. Sendo assim, pedimos a permissão para encerrar nosso estudo de hoje. Que assim seja.